Olá, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer a celebração do Natal, que é correspondente ao culto que teve na manhã de sábado na Aliança, tá? No último sábado, que foi dia 10 de dezembro de 2022. Hoje nós estamos fazendo o culto do Evangelho da Noite, que é 15 de dezembro de 2022. A gente, na quinta-feira seguinte, sempre repete o ponto estudado na Aliança no sábado anterior, tá? Então, hoje nós vamos fazer um estudo sobre o Natal, através dos seus símbolos místicos, que vai corresponder à ceia mística da Aliança do último dia 10. Para fazer isso, nós vamos ler agora o livro Vinha de Luz, tá? Na sua lição 9, que é A Luz Segue Sempre, tá? A luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. Ele está falando aqui quando Jesus falava que ele ia ser vilipendiado, ele ia ser crucificado, ele ia ser assassinado, ia morrer, ia voltar. Eles, em todos os evangelhos, tem essa passagem em todos os evangelhos, eles ouviram e não creram. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas, deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados em praças públicas. E ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, estamos aqui mais uma vez aos teus pés, Jesus Cristo, reunidos, e para agradecer a semana que recebemos de suas mãos dadivosas e agradecer mais essa oportunidade de estarmos juntos e também agradecer por estarmos aproveitando a oportunidade de estarmos juntos. Abençoa, Senhor, essa hora que passaremos juntos. Envolve, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações de forma que possam ser reharmonizados e reenergizados. Então, abençoa essa hora que passaremos juntos e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje,
dizendo o lema da nossa casa, né, a Aliança da Fraternidade, que é paz e fraternidade, e o lema de Francisco, que é o nosso patrono, paz e bem, graças a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui conosco e vai nos auxiliar na feitura desse evangelho, porque ele é todo em cima da comemoração do natalício de Jesus, né? Natalício no sentido de nascimento. Então, esse termo Natal pode remeter ao lugar, à sua cidade natal, onde você nasceu, e ao seu natalício, que é quando você nasceu. No caso de Jesus, não tem nem a cidade natal, tem, a gente sabe que é Belém, mas não tem o dia e ano certo. Então essa data, que é colocada 25 de dezembro, é baixíssima probabilidade de ser o dia exato do nascimento do Cristo. É o dia que a Igreja Católica comemora e muitas outras denominações, inclusive mesmo o Espiritismo. Mas a gente sabe que provavelmente não é essa. Tem uma corrente que diz que foi no início de abril. Eu estou falando do ano que a gente usa, tá? Que no calendário judaico é outro mês, digamos assim, né? Se não me engano é o Nissan. E aí, também, primeiro, porque é o mês que está entrando a primavera no hemisfério norte, e é quando está nascendo os cabritinhos, as ovelhinhas, e a própria natureza está renascendo, né? Dando frutos, dando os grãos, e aí seria uma boa, né? O Cristo que vem trazer a boa nova e renovar essa mensagem de Deus na Terra, viria ali junto com a primavera. Mas outros estudos apontam que teria sido ali no final em outubro. Mais ou menos ali outubro, início para o final de outubro. Por quê? Por causa do ambiente descrito, né? Que quando ali em outubro, no hemisfério norte, está entrando o outono, e quando chegar em dezembro, o outono entra no meio de setembro, e quando chegar setembro, outubro, novembro, dezembro, quando chega em dezembro, entra o inverno. E, se você for ver, os animais já estão recolhidos, né, que depois foi descrito erroneamente como sendo estábulos, mas na verdade eram cavernas, né? E os animais já estavam sendo recolhidos. Para ser dia 25 de dezembro, já estaria no inverno. E aí como é que Maria ia andar grávida, tá entendendo? Com José, mesmo sendo de burrico, ali de noite embora não neve muito, faz frio, então não seria possível, entendeu? Porém, já é uma noite mais fresquinha, como é assinalado lá nas descrições. Tanto na descrição da chegada de Maria a Belém, quanto depois que a criança nasce, que o anjo Gabriel vai lá avisar os pastores que eles estão lá num outro lugar com o rebanho, entende? Já meio no aprisco, já salvo das intempéries, embora não esteja uma temperatura muito severa para baixo. Então, o mais provável é que tenha sido por ali. Mas por que? De onde veio 25 de dezembro? Veio do solstício, né, de inverno, que era uma data comemorada, inclusive, em Roma, que é o dia que o dia e a noite tem o mesmo número de horas, que é quando tem uma virada lá nos astros. E esse solstício, ele era muito comemorado por causas agrárias. Acresce a isso que essa época aí é a época de Saturno. E aí o Saturno está fazendo
uma evolução astral também. E em Roma tinha as famosas festas chamadas de Saturnálias, né? E aí, assim, aquela festa de Saturno. E a Saturnália eram festas bem pagãs. E aí, o que acontece? Quando a Igreja Católica começa a se instituir, lá pelo século IV, aí começaram, quando é que a gente vai botar esse nascimento de Jesus? Vamos colocar ali em cima da Saturnália. Então, a Saturnália era um período, mais ou menos de 17 a 24, e aí eles colocaram o nascimento do Cristo, a gente festeja de 24 para 25. Então, por cima da Saturnália e por cima do equinócio de inverno, tá? Que aí também vai tornar mais ou menos coerente com celebrações agrícolas, da onde vinham todos os cultos, tá? Inclusive dos cultos antigos judeus, porque depois que ele vai nascer, viver 30 anos e fazer o ministério dele entre 30 e 33. Quando ele morrer aí em 33, ele vai morrer, lembra que ele vai ser crucificado na sexta-feira da Páscoa. Ou seja, os judeus estão comemorando o Pessach, que é a travessia do Mar Vermelho, quando eles estão supostamente fugindo do Egito. Primeiro eles receberam a outorga, né, a liberdade, e depois o faraó resolve voltar atrás e mandar os soldados resgatá-los, pegá-los de novo. Lembrar que o faraó foi dobrado com as pragas, né? E o interlocutor era Moisés, e Moisés leva o povo, e aí eles só se livram do faraó depois que eles atravessam o Mar Vermelho, porque os soldados do faraó não conseguem atravessar o Mar Vermelho, muitos morrem até na travessia. E aí esse povo que ficou 400 anos escravizado vai vagar 40 anos no deserto. Você vê que o número 4 assinalando uma transição, uma evolução de material, né? Eles fizeram uma evolução material, tá? E eles, ao longo tanto da escravidão no Egito, quanto 40 anos vagando no deserto, foi o tempo que eles levaram para maturar e ir até os aspectos mais divinos, que foi receber o Cristo, né? Que aí vai ser começar a receber a divina trindade. O Deus eles já conheciam, vieram conhecer o Filho de Deus, e depois que o Cristo for, eles vão conhecer o Espírito Santo de Deus. E aí, isso que a gente conhece hoje, com toda, né? Papai Noel, a roupa do Papai Noel, a árvore de Natal, os enfeites, a vela, a comida, o peru. Isso tudo foi sendo construído paulatinamente a partir do século IV. Né? Só a figura do Nicolau, da onde vem o Papai Noel, é que o Nicolau viveu ele nasce em 275, se não me engano, e morre em 350. Ele era um bispo muito caridoso que costumava dar comida, doces, comida para as crianças. Era presente. Aí, depois, foram agregando esse costume, o doce virou presente. E o dia de São Nicolau é 6 de dezembro. Então, ainda lá no hemisfério norte, a maioria dos presentes é trocado, e principalmente quando é dado para crianças, é no dia 6 de dezembro, que é o São Nicolau, quando eles comemoram São Nicolau. E aí eu até achei aqui uma coisinha bonitinha, que é as musiquinhas da noite de Natal no hemisfério norte, aqui, principalmente a Alemanha, que guarda
guarda as tradições, eles ainda têm o Papai Noel deles é em cima da figura do São Nicolau, tá? Eu vou fazer uma pausa para mostrar esse vídeo que eu achei para vocês da musiquinha de Natal e a imagem que eles têm do São Nicolau, que é o Papai Noel, é o Nicolau, tá? Ó, eu vou botar aqui para vocês o vídeo. Olha o Nicolau. O Nicolau já está chegando. Olha que divertido. Olha o Nicolau chegando. Você nota que é uma roupa de bispo. E olha lá, o Nicolau, o que ele traz? Ele não traz presente, ele traz doces. É o Papai Noel de chocolate, são biscoitos da época, frutas, né? Frutas aqui. Quando eu durmo, aí acordo e... olha lá, o Nicolau deixou a comidinha para mim. Olha, que divertido. O Nicolau daqui a pouquinho já está aqui. Olha que gracinha, Nicolau. Tá vendo? E ele é um bom homem. Tá vendo? Então adoro essas coisas. Aí, não adianta. Tem gente que se revolta quando sabe dessas coisas. Gente, não é para se revoltar. O papai, isso que a gente tem aqui é uma crença construída ao longo de 1.600 anos. Tá? Isso tudo aí da noite de Natal. Então eu já comecei pela data, né? Agora a figura do Nicolau, do Papai Noel, que é Papai Noel aqui no Brasil. Lá na Alemanha é o Nicolau. Você pode ver que as criancinhas estavam cantando, né? Que o Nicolau é o que vem, que é o São Nicolau, que era o bispo Nicolau que saía distribuindo doces e comida. Na realidade era comida, ele era um Padre Júlio da época, né? Só que ele era bispo. E numa época complicadíssima, né? Que era uma época que tinha padre que... né? Esses títulos eclesiásticos eram comprados, né? Não todos. E o Nicolau se torna um santo da igreja. Agora, a cara do Nicolau mesmo, eu vou te mostrar, quer dizer, é uma imagem mais próxima da real, mas não é uma fotografia, é uma imagem. Ó, se você colocar São Nicolau no Google, as imagens que vêm são essas. Você vê que depois, mais provável que seja essa aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Agora, olha só, se você for andando, aliás, aqui, você vai vendo que essa imagem vai se transformando. Repara aqui, no Papai Noel, mas na verdade a imagem mesmo, né? Vamos ver, tá aqui, né? A imagem mesmo é essa aqui, né? Ou essa também, tá? Agora, isso vai se transformando nessas imagens, porque isso é hemisfério norte. Quando isso tudo está rolando lá, vamos lembrar que não estão, a América do Sul não está descoberta. O que tem aqui é índio. Tá? Quando chega aqui para a gente, né, já está super mexido, né? Então, por exemplo, a própria figura do Cristo, porque não tinha fotografia. Então, essas coisas são feitas em cima da imagem que os pintores renascentistas e iluministas tinham. Então, por exemplo, quem é esse aqui? Esse aqui, quem é? Esse daí é Cristo. Tá? Esse é o Cristo. Deixa eu botar. Então,
para você ter uma ideia como essas imagens foram todas feitas em cima do pensamento europeu. Os pintores eram europeus, viviam na Itália, né? Eles reproduziram de acordo o Papai Noel e todo mundo, Maria, José, São Lucas, né? Eles reproduziram em cima da realidade que eles conheciam. Então eles pintaram o Cristo louro de olho azul. Mas assim, Cristo não era assim. Cristo, por que a gente pode afirmar? Isso aí, essa figura que eu mostrei, é uma reconstituição feita por arqueólogos e mesmo teólogos. Porque o Cristo era judeu. Ele veio de um povo judeu. José era judeu, Maria era judia. E esse povo é o povo que vagou 40 anos no deserto. Você acha que uma pessoa loura de olho azul, um povo inteiro ia ficar 40 anos no deserto vagando e continuar branquinho? Era um povo mouro. Os mouros, uma parte era judeu, aliás, ao contrário, uma das denominações das famílias, das raízes judaicas, é um povo mouro. Esse que construía pirâmides. Uma pessoa que construía pirâmides não era um lugar que tivesse árvores, que você pudesse se abrigar, e na época não tinha filtro solar. Então, assim, como é que esse povo construía árvore, construía pirâmides? Então, eles já vinham de 400 anos, né, ali construindo pirâmide embaixo de sol, e depois ainda tiveram 40 anos no deserto. Então, certamente, esquece Jesus louro de olho azul. Desapega dessa imagem. O São Nicolau também não era um europeu exato, né? E é início do... O São Nicolau viveu 275 a 350, se não me engano. Quer dizer, quando a igreja começa a se instituir e começa a ter dogma e a dizer como é que deve ser uma igreja, a colocar imagem, isso daí já é século IV. Começa a ter o Concílio de Nicéia, que vai determinar várias coisas, né, vários procedimentos, tudo mais. Tá? Então, eu estou trazendo, porque são vários, né, itens, eu estou trazendo os principais, né? Então, a data, né, que possivelmente nasceu ali na entrada do outono no hemisfério norte, né, que seria em torno de final de setembro, início de outubro, o Cristo nascendo nesse momento que está esfriando ainda, não está com neve, não tem aquela neve toda também vai vir depois, do pessoal que pinta. Então, assim, não tinha fotografia, não tinha retrato falado. Então, os artistas e pintores europeus é que criaram esse Natal. E lá na Europa, quando vem o inverno, qual é a árvore que sobra? É o pinheiro, pinus. E aí lá, o nome desse pinus é evergreen. Está sempre verde. E aí ele é usado como a árvore de Natal e também para fazer as guirlandas, né? Os ramos dele eram usados para fazer as guirlandas, porque estavam verdinhas. E aí o Nicolau traz docinhos e frutas. Então a árvore inicialmente cortava lá fora, botava dentro de casa e decorava com comida, com frutas, que era para as crianças irem lá e pegar e comer. Entende como vai se sobrepondo? Então essas bolinhas de Natal, essas enfeites que colocam, isso são as frutas, as comidinhas, os biscoitinhos biscoitinhos decorados, que se colocavam pendurados na árvore, não tinha luzinha. Depois, muito tempo depois, já na Idade Média, aí botavam vela nos ramos mais grossos da árvore. Tá? Vamos ver mais. Essa estrela que usa para botar lá no alto da árvore é alusiva à estrela de Belém, que supostamente guiou os três reis magos. Os três reis magos, isso é uma tradição que é o único que conta isso é Mateus.
que provavelmente é uma coisa mística, embora apareça, tem uma passagem dos 3 reis magos com o Herodes, né? Tem uma passagem, mas o que eles trazem são coisas místicas, né? E assim, eles não eram reis porque os reis andavam com comitivas e eles teriam que andar milhares de quilômetros. O mais provável é que fossem, né, feiticeiros e bruxos, magos daquela época, não é com o valor que tem hoje, a feitiçaria e a bruxaria. Eram magos, eram pessoas que faziam esse intermédio entre o reino dos vivos e dos mortos. E aí eles trazem pessoas iniciadas, de denominações iniciáticas, que aí eles trazem o ouro, que é da realeza material, que essa criança que está nascendo, ela vai mandar do outro lado, espiritual, né, o incenso, e vai, que é etéreo, né, o cheiro, e vai ser rei também do material, tá? O reino de lá comanda o daqui. E a mirra é reforçando que vai ser um homem encarnado, vai ter um corpo, né? As qualidades humanas, né? Ter um corpo, viver aqui, depois ele vai ser vilipendiado, entende? E então os 3 reis magos tá ali numa transição, né? Porque inclusive eles não aparecem no dia que o Cristo nasce. Segundo a própria lenda, é dia 6 de janeiro, né? Então, uma semana depois, mais ou menos. Guiados pela estrela. Vamos ver aqui. O presépio, a nossa casa é franciscana, então o presépio foi criado por Francisco de Assis como um método didático de ensinar esse momento de nascimento do Cristo. O povo não lia, não tinha acesso não tinha livro como se tem hoje, né? A imprensa não estava inventada ainda. E mesmo que o povo tivesse acesso aos livros, a maioria era analfabeto, não ia ler. Então, o Francisco criou essa maneira didática de reproduzir o setting de nascimento do Cristo, tá? E aí, com o tempo, foi sendo agregado também outros valores. Então, o Cristo nasce, não tem lugar porque não era uma questão de ter um hotel ou uma pensão, né? Isso daí, a cidade estava cheia porque era um recenseamento. José tinha que ser recenseado em Belém, que era a cidade dele, e ele vai com Maria, prestes a dar à luz, e bota Maria sentada no burrico e vai andando. Só que eles são os últimos a chegar, eles chegam no final do dia, porque Maria estava grávida e vão andando devagar. Quando chega lá, estão todos os aposentos ocupados. O que é isso? É uma hospedaria? Não. Cada família tinha um quarto para receber os hóspedes, porque as pessoas transitavam entre as cidades. E com frequência, para você ir para uma determinada cidade, levava mais de um dia de caminhada. As cidades apareciam de forma a você poder fazer em um dia, de uma cidade a outra. Mas, se você fosse para a cidade seguinte, ia levar 2 dias. E aí você ficava na casa de alguém. Não tinha esse sistema Airbnb, nem muito menos pousadas e hotéis. E nem o povo tinha dinheiro para isso. Então, todo mundo tinha um quarto de hóspede em casa e você recebia essas pessoas que estavam se deslocando, tá? No caso aí, Belém estava recebendo esse povo todo do recenseamento. Quando o José chega, não tem mais quarto nenhum à disposição. Só que isso também é uma mensagem para a gente, né? Que na verdade, assim, Maria estava grávida, né? E eram só os 2. Então, mesmo que tivesse uma família lá já ocupando o quarto, alguém devia ter uma casa maiorzinha, um
quarto que era maior, né? Geralmente, esse lugar até era o andar de cima, onde era guardava os grãos, botava o povo para dormir lá. Devia ter um lugar maior, assim, é um absurdo, né? Na verdade, não tem lugar aqui, vocês que se virem, Maria grávida. Tá entendendo? É assim, isso é a grande mensagem, né? O Cristo, Filho de Deus, veio e nós não recebemos. Nós não o recebemos. E aí a questão que fica é o seguinte: e hoje a gente recebe o Cristo em casa? Na noite de Natal, com todos os apetrechos, com presépio, com árvore de Natal, com enfeite, com pisca-pisca, com guirlanda, será que nós recebemos o Cristo? Nós acolhemos o Cristo na nossa festa de Natal? É uma pergunta para ficar no ar. Lembrando que, primeiro, você vai servir a Deus ou a Mamon. Primeiro o outro mundo e depois esse. O que a gente está celebrando ali é o nascimento de Cristo. Mas a gente sabe que a gente está celebrando o nascimento, que ele veio trazer uma mensagem de transcendência. Porque todo mundo nasceu. Todo mundo que veio antes da gente e os que virão depois. Todo mundo vai morrer. Aí a gente também sabe o dia da morte. Mas pouco se celebra da ressurreição. Quer dizer, a ressurreição quis o Cristo fazer em cima da festa do Pêssego, da passagem pelo Mar Vermelho. Por quê? Ali é um momento de transição do povo judeu, de uma mudança de nível. E quando Cristo vem e renasce no domingo, ele morre na sexta, né? Na sexta-feira da Paixão, e ele renasce no dia 3. A sexta-feira da Paixão é dia 1, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é o dia 3. Ele renasce no dia 3. Quando ele renasce, ele renasce para mostrar que o Espírito transcende esse corpo, esse mundo. Que o mundo verdadeiro não é esse, é aquele de lá. Porque ele foi completamente destroçado nesse plano e ele vem lindo, iluminado, cheio de luz, mostrando que a verdadeira vida está no outro plano, que é a mensagem que ele veio trazer. E por isso que ele foi vilipendiado. Entendem a beleza disso? Então, você tem o Papai Noel, aí para quem não gosta da transposição do Bispo Nicolau para Papai Noel, quando você souber que essa imagem que a gente tem de Papai Noel aí foi feita, pegaram a imagem do bispo que eu mostrei, né, o Bispo Nicolaus, e foram botando roupa vermelha, ele era bispo, tinha essas roupas, e depois um artista plástico, no início do século XX, ele faz o Papai Noel que a gente conhece, um velhinho, gordo, com barba branca, com as características europeias, e ele veste de vermelho, que é a cor da Coca-Cola. Essa imagem ocidental do Papai Noel, como velhinho, gostosinho, fofinho, foi feita pelo marqueteiro da Coca-Cola, no início do século XX. Quando a Coca-Cola era uma bebida que trazia ânimo, né? Que tinha cafeína e diziam até que tinha coca naquela época. Pouquinho, não dava barato não, era só que era o mesmo efeito que os índios lá do Peru botavam as folhas de coca dentro do sapato, eles iam subindo lá aquelas montanhas, Machu Picchu, aquilo ali combate. Aí entrando, você imagina, é um nível baixíssimo. É a folha macerada com o pé e é o que a sola do pé grossa consegue absorver de coca, ou seja, pouquíssimo. Era só para eles conseguirem respirar naquela altitude e vencer a lombeira da falta de ar. E aí tem a Coca-Cola e essa imagem, ela foi feita do Papai Noel, como nós conhecemos,
foi feita pelo marqueteiro lá da Coca-Cola e ele é todo de vermelho para fazer alusão à Coca-Cola. Entenderam? Então, vamos ver se tem mais alguma... Todas essas coisas, comer peru, isso nem é no mundo todo, é nos Estados Unidos, né? Esse negócio de comer peru, e não é na noite de Natal, é no dia de ação de graças, que é antes, mais ou menos um mês antes do Natal, 4 quintas, né? O peru, a ceia. A ceia era para simbolizar a ceia do Cristo lá antes de morrer, né? Então a ceia naquela época não é, ai, maionese, ai, tem lombinho, tem chester e tem peru, ai, que maravilha, farofa, ai, que arroz à grega. Nada disso. A ceia era aquilo ali que o Jesus fez com os apóstolos. Era o vinho, que era comida também, entrava como alimento, e o pão, folha. Então eles comeram lá, reunidos, isso era a ceia. Ceia não é uma coisa para você comer até morrer, em fartura, não. Até hoje, se você for na nutricionista, que ela passa, não come sem, não vai dormir de barriga vazia, não, faz a ceia. Aí a ceia da nutricionista é um copo de leite e 2 creme crackers. 2, 3 creme crackers, entendeu? Que é para você não ir dormir com o estômago vazio, se você for dormir tarde, tendo jantado às 6, 7 horas da noite. Então, esses são só alguns dos símbolos que nós usamos, que eu trouxe para a gente pensar em cima disso e lembrar mais do que nunca que Natal não é a comilança, não são os presentes e não é esse Papai Noel da Coca-Cola. O Natal é muito mais do que isso, é para celebrar realmente o natalício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus permaneça conosco. Vamos passar aqui para o nosso passe, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico um tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento e paciência, e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora em posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção
forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, nossos anjos da guarda. Graças a toda essa equipe espiritual maravilhosa que são os verdadeiros realizadores do culto do Evangelho da Noite no nosso lar, né? Em cada um dos lares das pessoas que se propuseram a seguir, acompanhar e realizar esse culto dentro de seus próprios lares. Então, que nós possamos ter recebido essa equipe de portas abertas, de corações abertos, então de nossos templos abertos, nossos corpos e o nosso lar físico e espiritual, né? Abençoando todas as pessoas de nossa família. Rogamos ainda, Senhor, por todos esses queridos irmãos dessa humanidade encarnada e desencarnada, que todos possam receber a humilde contribuição desse Evangelho. Queremos rogar ainda para mandar um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para a saúde do planeta Gaia e o envolvimento de todos esses líderes espirituais, atuais, encarnados e desencarnados, que estejam ligados ao planeta Terra. Todos esses queridos irmãos que estão na liderança de cidades, de estados, de países, de etnias ou mesmo de volume de matéria, né? De grandes fortunas, presidentes de grandes corporações, pessoas cujas ações tenham reflexão no dia a dia das pessoas comuns. Então, que todas essas pessoas possam ser envolvidas pela paz, o amor e a luz do Cristo e receber a nossa humilde contribuição. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos nossas intenções individuais. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que sejamos todos abundantemente abençoados e tenhamos uma semana de luz, paz e amor.